Abrigo Nuclear é um filme baiano realizado no final da década de 70, dirigido pelo cineasta Roberto Pires, que é um nome bastante importante do chamado ciclo baiano de cinema, que é um período entre o final dos anos 50 e começo dos anos 60, importante não só para a cinematografia baiana, mas para o surgimento do que viria a ser o cinema novo brasileiro, né? Que é um filme em que ele literalmente põe a mão na massa, né? Os cenários, os figurinos, toda a concepção do filme parte das ideias de Roberto Pires. E o filme foi rodado a partir de 1978 até por volta de 1980, com algumas interrupções, por conta da liberação dos recursos para a produção do filme, né? Para finalizar o filme, Roberto acabou vendendo a própria casa, porque o recurso liberado pela Embrafilme não deu conta do projeto tal como Roberto Pires imaginava realizá-lo. E por que fazer um filme sobre a questão nuclear, né? Esse é um tema que está no radar de Roberto Pires desde pelo menos a década de 60. Ele tem um engajamento, inclusive, em movimentos que denunciam os riscos, né, da energia atômica e da necessidade de conter a produção de lixo atômico. E então, no começo dos anos 70, ele tem a ideia de fazer um filme que abordasse essa temática. Para isso, ele procura o físico brasileiro César Lattes, que é um dos mais importantes cientistas brasileiros, um cientista de renome internacional, que tem pesquisas fundamentais no campo da radiação. E Lattes vai ajudar Roberto Pires, então, na organização do argumento que vai dar origem ao filme Abrigo Nuclear. Em homenagem a Lattes, o Roberto Pires ele vai criar um personagem em Abrigo Nuclear chamado Late, que é interpretado pelo próprio Roberto Pires e que é o personagem que desencadeia toda a ação narrativa do filme. Posteriormente, Pires vai contar com a ajuda de Orlando Senna, que é um outro cineasta baiano também bastante importante, também ligado ao ciclo baiano de cinema. Orlando vai ajudar Pires a desenvolver os diálogos do roteiro. Em seguida, ele submete o filme à Embrafilme, o financiamento público através da Embrafilme, que é uma empresa pública de cinema criada em 69 durante o regime militar. O filme vai ser parcialmente financiado pela Embrafilme, mas há uma certa indisposição aí da ditadura militar com a proposta desse filme. O Roberto Pires, inclusive, foi chamado a prestar esclarecimentos no Serviço Nacional de Informações, SNI, e essa desconfiança da ditadura militar em relação a um filme como Abrigo Nuclear está, sobretudo, na maneira, na abordagem crítica que o filme faz, não só em relação ao uso da energia nuclear, que naquele momento estava começando no Brasil, mas também a todo o ambiente autoritário e opressor daqueles anos de chumbo. O filme começa com Late vindo de uma vistoria na superfície do planeta. Ele então volta ao abrigo subterrâneo, onde os sobreviventes de uma hecatombe nuclear se abrigam, e ele faz um relatório denunciando os problemas de contenção do lixo atômico, que a contenção desse lixo está sob risco e que há um perigo iminente dentro do próprio abrigo, de que o próprio abrigo ele não tenha condições de se manter como um local seguro. Nasce todo o entrecho narrativo desse filme, que é então essa tensão entre Late, que denuncia o perigo a que aquela comunidade está exposta por conta ainda do uso da energia atômica, e ao mesmo tempo Late aponta para a necessidade de se reativar a memória daquela comunidade, a memória daquele lugar. O abrigo nuclear, no qual se passa a história, é um ambiente que lembra muito o universo criado pelo escritor George Orwell em livros como 1984, quer dizer, de sociedades altamente controladas, onde o comportamento é muito normatizado, muito padronizado, e isso está presente, por exemplo, nos figurinos, Todos os personagens
vestem uniformes brancos, muito semelhantes, são identificados por uma sequência de letras e números num cinto prateado. A vida dentro do abrigo é constantemente vigiada pela comandante Avo e, enfim, é uma sociedade que espelha um pouco também o Brasil, num momento em que o Brasil tinha acabado de firmar um acordo com a Alemanha para a construção de usinas nucleares no país. Algumas dessas usinas efetivamente foram construídas no litoral do sul do Rio de Janeiro, na região de Angra dos Reis. Esse acordo foi firmado durante a ditadura militar, mais especificamente no governo do general Ernesto Geisel, em 1975. Então, o filme de Pires é uma resposta a isso, a essa ideia de desenvolvimento pautada no uso de uma fonte energética bastante perigosa num país rico em fontes energéticas renováveis e sustentáveis. Bom, o filme ele trata de uma realidade distópica, quer dizer, ele vai falar de um futuro comprometido pelo impacto ambiental causado pelo lixo atômico, num momento, então, como eu disse, em que o Brasil estava iniciando sua trajetória em direção ao uso da energia atômica com a construção das usinas nucleares em Angra dos Reis. Nesse abrigo nuclear, há uma disputa entre grupos, um deles representado pela comandante Avo, o outro pelo operador Lat, e essa disputa tem a ver, inclusive, com a memória desse lugar, e, na verdade, com a memória de toda uma ancestralidade humana, e essa memória ela é apagada no convívio do abrigo, e a luta de Lat é para que essa memória seja reativada, porque ele acredita que é somente pela memória que é possível articular, de fato, uma resistência e, de fato, criar uma consciência coletiva em torno da importância, primeiro, da desativação dos reatores nucleares, que ainda mantém aquele abrigo em funcionamento, e, portanto, da desativação dos containers de lixo nuclear, que periodicamente são levados à superfície, e por outro lado há uma tentativa aí de retorno à superfície. Então, Abrigo Nuclear a gente pode dizer que é um filme distópico por tratar de uma situação ruim, num futuro incerto, mas por outro lado o filme termina com uma mensagem utópica, que coaduna muito com a postura pessoal do Roberto Pires, com o engajamento dele em prol da defesa dos recursos naturais, de uma relação mais harmoniosa com a natureza. Então, Abrigo Nuclear nos permite pensar aí uma série de questões ligadas à disputa aí em torno do uso ou não da energia atômica, mas também de questões ecológicas num sentido mais amplo. Se a gente pensa hoje a todas as disputas que estão surgindo aí, que estão em voga no planeta, em torno das mudanças climáticas, da poluição das águas, do ar, as queimadas nas florestas para a expansão do agronegócio e agora mais recentemente a poluição das praias do Nordeste brasileiro com um vazamento gigantesco de petróleo em alto mar. Então o filme ele é visionário nesse sentido, porque em 1981 ele está tratando de questões que reverberam hoje em 2019. E um fato bem curioso aí, mais especificamente ligado à temática nuclear, é que ele vai antecipar algumas questões que vão marcar a década de 80 no mundo, Haverá 2 grandes acidentes nucleares aí, um em 86 na Ucrânia, em Chernobyl, outro em 87 em Goiânia. E o impacto desses acidentes é enorme. Até hoje não se sabe ao certo, por exemplo, o número de vítimas que os 2 acidentes provocaram. O fato é que o acidente na usina nuclear de Chernobyl em 86 acabou fazendo com que toda uma área entre a Ucrânia e a Bielorrússia fosse evacuada, e essa área hoje é chamada de zona de exclusão, quer dizer, é uma área onde não há possibilidade de vida ali. Cidades foram evacuadas
e milhares de pessoas foram deslocadas daquela área por conta da radioatividade emitida por um dos reatores que explodiu em Chernobyl e que levará ainda séculos para essa área ser reabilitada. O mesmo acontece em Goiânia, quando uma cápsula de césio ela é aberta, né, ela é encontrada, na verdade, num ferro velho, abandonada, é lixo nuclear, ele está abandonado, é levado a um ferro velho e é aberta, e esse material radioativo, né, o césio, ele é manuseado por um grupo de pessoas que, enfim, falecem por conta disso. E toda essa área em torno do ferro velho também é uma área isolada, todos os materiais que estavam ali, eles foram trancados, né, em containers, e, enfim, de chumbo, cimento, e ficarão assim durante séculos. Né? Então o filme é um alerta, né, um alerta bastante contundente em relação aos riscos, não só do uso da energia nuclear, mas é um alerta também para que a humanidade, nessa atual etapa do desenvolvimento do capitalismo, né, de um capitalismo global, repense mesmo os recursos naturais, o uso desenfreado dos recursos naturais e repense fontes energéticas mais renováveis, mais sustentáveis, porque disso depende, inclusive, o futuro das próximas gerações.